Oi pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre mais um padrão de projeto. Dessa vez a gente vai estar falando sobre o padrão Observer. Aqui a gente vai estar analisando o código, mas antes de olhar o código, estar olhando o ML, quero dar uma breve descrição do que seria o padrão Observer, né? Então, ele vai ser usado quando a gente precisa que, se um objeto for alterado, vários outros objetos fiquem cientes dessa alteração ou que sejam notificados, né? Então, nesse padrão, a gente vai ter a classe subject, ou a também chamada observada, né? E as n classes observers, ou observadoras. Daí as classes observadoras, elas vão estar vinculadas à classe observada. E com isso, sempre que houver uma alteração na classe observada ou subject, essa classe vai mandar uma mensagem para todas as demais classes observadoras do tipo fui notificada, né? Então você tem ali a classe observada e sempre que houver uma alteração, essa classe vai estar notificando as classes observadoras, né, para que alguma ação possa ser tomada. Daí, além disso, as classes observadoras ou observers, elas vão estar implementando uma interface, enquanto a classe observada implementa uma interface ou extende uma superclasse, uma classe abstrata. Ambas as classes elas podem ser reutilizadas por ter um baixo nível de acoplamento, né, entre as classes, em decorrência do uso das interfaces das classes abstratas. Daí, com isso, a gente pode estar aumentando o número de observadores sem precisar estar modificando a classe observada. Aí, além disso, o observer ou observador ele deve ter autonomia suficiente para que, ao receber uma notificação, ele possa estar decidindo o que fazer em referente a essa notificação, né? Ou até mesmo não tomar nenhuma ação. A desvantagem que a gente tem no uso desse padrão é o uso excessivo do padrão em si, o que pode estar afetando a performance do sistema, e isso ocorre porque quando todos os observadores notificarem todos os observados, isso pode estar ocasionando um desempenho mais lento do nosso sistema. Além disso, é possível a gente estar alterando os observers em tempo de execução ou removê-los e o subject, né, ou observado, vai continuar se comportando da mesma forma sem nenhuma alteração na estrutura. Por fim, se o subject ou o observer forem alterados, não há nenhum impacto um no outro, eles apenas precisam continuar, né, implementando as suas interfaces. Então, vou estar apresentando aqui o código para vocês. A minha ideia, né, do código foi mais para explicar mesmo, seria uma questão de correio, né? Então, sempre que a transportadora entregar a correspondência, ela vai estar notificando o receptor daquela encomenda. Aí, no meu caso, a gente vai ter aqui a classe chegada encomenda evento, né? Que essa classe ela vai estar definindo todas as informações relevantes ao evento. Depois nós temos a interface, que é que vai estar a chegada encomenda observador, que são todos os interessados, observadores, vão precisar estar implementando o método update dessa classe, né, que no meu caso aqui seria o chegou. Depois vamos ter aqui o receptor da encomenda, né, que é a pessoa que estaria recebendo, e ele é o observador, então nós poderíamos ter vários desses, e o receptor é a pessoa que vai receber de fato ali a encomenda. Aí eu tenho aqui esse método que cada observador deve estar definindo, né, como que vai tratar esse evento, como eu tinha destacado anteriormente. Por fim, nós temos aqui a transportadora, que ela vai estar criando, né, a nossa lista de observers, e também vai estar tratando aqui como que deve estar funcionando, né? Quando que vai ser, quando que realmente chegou, quando que não chegou, a mensagem que deve ser enviada, tá? Então esse método ele vai estar ligando ele está ligado totalmente ao meu caso de uso, né? Onde a partir dele eu consigo usar o teclado para estar definindo quando a encomenda vai estar chegando, né, para aquele usuário final. Então, quando o valor for 1, significa que a encomenda chegou, tá? E aqui, por fim, nós temos como ficaria o cliente, né? Então, ali abaixo a gente tem o receptor na transportadora. Isso vai servir para que o receptor possa ser notificado que o evento ocorreu. E abaixo a gente chama o método start da thread para que a transportadora passe a monitorar os eventos, né? Eu vou estar rodando o código para que vocês possam ver que, se eu colocar qualquer valor diferente de 1,
ele vai informar que não chegou ainda, porque para ele só deve notificar que chegou quando eu colocar o código 1 e aí tomar as ações quando a encomenda chegar, né? Como atender a porta, tá assinando o documento que pegou a encomenda e tá pegando a encomenda de fato. Então, pessoal, esse foi mais um padrão. Sim, eu mostrando aqui também como ficaria o UML, né? E sim ficaria o nosso UML. Ele pode variar um pouco, né? No meu caso é um pouquinho mais diferente, mas por padrão a gente vai ter ali a interface. Sempre a gente vai ter essa interface que deve ser implementada pelas classes observadas, né? Observadoras. E em alguns casos a gente pode ter ali também mais uma outra classe abstrata ou ter uma classe abstrata, né? Ou uma outra interface, tá? E esse foi o padrão Observer. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, pessoal.